a teologia de Elifaz. Na aula de hoje, nós vamos analisar o primeiro ciclo de debates entre Jó e seus amigos. O primeiro amigo a ser analisado é Elifaz. Elifaz acredita na justiça retributiva e, apresentando essa ideia, ele vai acabar revelando como era que a tradição religiosa tratava o pecador e como era vista a relação entre Deus e a sua criatura. Observando isso, ele vai acabar chegando a uma pergunta que perdura até os dias de hoje. Só os pecadores sofrem? Fique conosco, vai começar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 6, que tem por título A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem. O texto base que sustenta a lição de hoje vai passar por 3 capítulos do livro de Jó. O primeiro texto que o autor pede que nós venhamos a meditar se encontra em Jó, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. O segundo texto se encontra em Jó, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo de número 4. E por último, se pede a meditação em Jó, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5. Aqui, como de costume, eu apenas vou destacar um dos textos. E nesse caso, eu fico com Jó, capítulo 4, do versículo 6 até o versículo de número 8. Por isso, eu convido você e a sua amada família a pegarem a palavra de Deus e me acompanharem em mais uma leitura do texto destaque da aula de hoje. Diz assim, a palavra do Senhor, em Jó, capítulo 4, apenas o versículo 6, o versículo 7 e o versículo 8. Porventura não é o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a integridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. Então vamos lá. Eu preciso lembrar a vocês alguns detalhes sobre a estrutura do texto. E para isso eu peço que você tenha alguma atenção. Se você se lembra alguma coisa sobre as aulas de estrutura, você vai observar que são 4 amigos de Jó. Porém, 3 desses amigos vão ter 3 ciclos de diálogos. Serão, então, 3 ciclos de diálogo para Elifaz, 3 ciclos de diálogo para Bildade e 3 ciclos de diálogo para Zofar. Quando falamos de Eliú, nós não temos diálogos, nós temos um monólogo, tá certo? Então, vamos lá. Então, para Elifaz, eu tenho 3 ciclos de argumentação seguidos de respostas específicas de Jó. Para Zofar, a mesma coisa, e para Bildade, a mesma coisa. Por que eu estou fazendo esse alerta com relação a esses recortes? Porque você vai observar durante a aula que algumas referências vão pular de capítulos muito pequenos para capítulos muito grandes. Ou seja, eu vou começar no capítulo de número 4, daqui a pouco eu estou no capítulo de número 22, ou daqui a pouco eu estou no capítulo de número 23, ou daqui a pouco eu volto e vou para o capítulo 16 ou para o capítulo 17. Isso acontece porque eu estou me referindo aos dados de cada ciclo de diálogos ou cada ciclo de discurso que acontece entre Jó e os seus amigos. No caso de Elifaz, eu tenho 3 ciclos aqui normais, seguidos ali de resposta. Então, vamos lá. O primeiro ciclo de argumentação de Elifaz acontece em Jó, capítulo 4, e vai terminar em Jó, capítulo 5, especificamente no versículo de número 27. O segundo ciclo aí de diálogo de Elifaz começa, de argumentação de Elifaz, começa em Jó, capítulo 15, e vai até o versículo 35. O terceiro e último ciclo de argumentação de Elifaz começa no capítulo 22 e vai terminar no versículo 30 do mesmo capítulo.
as respostas específicas de Jó para Elifaz vão ser encontradas na primeira resposta, o capítulo 6 de Jó, até o capítulo 7 de Jó, especificamente, terminando a primeira resposta, especificamente no versículo de número 21. A segunda resposta de Jó começa em Jó, capítulo 16, e vai terminar em Jó, capítulo 17, especificamente no versículo de número 16. E o terceiro e último ciclo da resposta começa em Jó, capítulo 23, e vai terminar em Jó, capítulo 24, especificamente no versículo de número 25. Então, se tratando de Elifaz, que é uma aula específica para hoje, a gente vai realmente dar uma oscilada aí nos capítulos que se trata da argumentação e da contra-argumentação entre Jó e Elifaz. Tudo bem? Tudo bem? Eu sei que é algo muito complexo para ser trabalhado, mas fica tranquilo que eu vou disponibilizar aí para você uma tabelinha para você saber exatamente onde começa um e vem outro, onde começa um e vem outro, para que você não se perca, tá? É só você dar uma olhadinha aí na descrição do vídeo que essa tabelinha vai ser liberada para você que venha entender do que a aula especificamente, o que foi feito especificamente para essa aula. Tudo bem? Tirando de detalhes técnicos de divisão, nada nos impede aqui a continuar a aula, tá? Esses requisitos, eles são extremamente importantes porque cada amigo de Jó vai apresentar uma perspectiva sobre aquilo que Jó está passando. Então, a partir de agora, vai ser apresentada não só uma perspectiva pessoal de cada amigo de Jó, como também uma revelação sobre o entendimento do homem daquele período, da tradição religiosa daquele período, com relação às coisas ruins que acontecem com a humanidade. No caso de Elifaz, ele acaba sendo o mais simples e ao mesmo tempo o mais confuso, porque ele vai abordar coisas a respeito da sua perspectiva que acabam se tornando inflexíveis e o impedindo de atender à necessidade de Jó. Tudo bem? Quem era Elifaz? A gente não tem muita informação sobre ele. A única coisa que a gente sabe é que ele é um dos amigos de Jó e é o primeiro a se manifestar diante da adversidade que o protagonista está sofrendo, tá? O que perturba Elifaz é o fato de Jó estar inteiramente voltado para o seu sofrimento, está inteiramente voltado para aqueles acontecimentos. A comoção de Jó em relação à sua adversidade começa a perturbar Elifaz, porque Elifaz via Jó, e os textos deixam isso muito claro, viam Jó como um homem sábio, como um homem que direcionava outros homens diante da adversidade. Então, para Elifaz, é quase que, ele tem muita dificuldade, é quase que inconcebível para ele que Jó tenha se entregue ao seu momento de adversidade e não tenha conseguido sair dele como ele mesmo orientava as pessoas que iam buscar a sua orientação, tá? Então, o que está perturbando Elifaz é o fato de Jó estar entregue ao seu sofrimento e não conseguir reagir como ele orientava aos outros. Isso aqui é importante. Lembra que no começo da revista eu trabalhei com vocês, eu ensinei a vocês que Jó era um homem considerado extremamente sábio, que pessoas de outros lugares vinham atrás dos conselhos de Jó, independente para que situação fosse. Então, agora Elifaz está questionando a sabedoria de Jó em meio à adversidade. A postura de Jó está deixando Elifaz perturbado, tá certo? No meio ali do seu descontentamento, no caso de Elifaz, no meio ali da sua perturbação diante do comportamento de Jó, há dificuldade. Ele vai trazer a sua perspectiva sobre os fatos. Para Elifaz, o entendimento que Elifaz tem com relação ao dia mau, ou à adversidade, ou à tribulação, é que o dia mau, o dia de tribulação, o dia de angústia, só vem para o perverso. Para Elifaz,
o perverso é destruído e não o inocente e reto. Em outras palavras, a maldade, a morte, a doença, a falta de provisão só vem para o mal, só vem para o ímpio, só vem para o perverso, tá certo? Então, quando Jó se apresenta no dia mau, em tremenda angústia, sem dinheiro, doente, abandonado e atormentado pelos seus problemas, qual é a leitura que ele faz sobre Jó? Você está em pecado. Então, dentro da cabeça de Elifaz, aquele que segue a Deus, aquele que vive em retidão, ele vive o tempo todo muito bem, ele é rico, ele é próspero, ele é feliz, ele tem saúde. E quando isso não acontece, significa que esse alguém pecou. Então, quando ele apresenta essa perspectiva, ele acaba levantando uma questão que perdura até os dias de hoje. E a questão é: só os pecadores sofrem? O inocente perece? Sim, o inocente perece. Eu não preciso andar muito, é só você ligar a televisão e você vai ver quantas pessoas boas, quantas pessoas legais, quantas pessoas inocentes acabam perecendo, ou seja, acabam sendo levadas à morte, acabam sendo destruídas por causa da maldade. Então, sim, o inocente, o justo, o correto pode perecer. Pessoas boas e corretas, pessoas maravilhosas, íntegras, podem sim sofrer e perecer. Isso é apresentado na palavra de Deus sem muito o que pestanejar. O primeiro exemplo que a gente tem sobre pessoas inocentes perecem é o caso ali de Jonatas, o filho de Saul. Jonatas era correto, Jonatas era fiel a Davi, Jonatas tinha consciência que o pai não estava indo pelo bom caminho, mas ele acabou perecendo. Tudo bem? Ele era correto, ele era íntegro. E por que ele foi levado? Por que Deus permitiu que ele perecesse, que ele morresse? A segunda figura, que era uma pessoa inocente e acaba perecendo, é Urias, naquela tramóia de Davi para poder ficar com Betseba. Urias, a palavra nos apresenta, ou pelo menos ali nos deixa subentendido, que Urias era um bom homem, que Urias era um bom soldado, que Urias era fiel a Davi e que ele vai perecer por causa da manipulação maldosa e egoísta de Davi. Então, o marido de Betseba e o filho de Saul, no caso aí Jonatas, foram pessoas que não cometeram pecado, foram pessoas que não fizeram mal algum, mas acabaram morrendo perante as circunstâncias apresentadas ou manipuladas ali por causa da má intenção dos outros. Você vai me perguntar: tudo bem, Manuela, pessoas boas perecem, mas por quê? Não há justificativa ou explicação para tal permissão divina. Apenas acontece. Essa resposta, o único que é capaz de dar é Deus. E nós já aprendemos que algumas respostas nós nunca vamos obter, porque o ser humano não tem estrutura para receber determinadas respostas. Então, o inocente perece, o bom perece, aquela pessoa que é legal perece, o inocente perece? Sim, perece. Por que ele perece? Só Deus sabe, tá bom? Ele não tem essa perspectiva. Para ele, a resposta para o perecimento do homem é que esse homem foi pecador, que esse homem foi lá e cometeu pecado e veio coisas ruins para ele e ele morreu. Ele está errado no seu raciocínio? Não. Existe realmente aquilo que a gente vai chamar aqui nessa aula, como o autor da aula apresenta, como justiça retributiva. A justiça retributiva que é apresentada por Elifaz nada mais é do que aquilo que o homem planta, ele vai colher. Se eu plantei coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu plantei coisas ruins, com certeza vai retornar para mim algo ruim. É o que a gente chama aqui de lei do retorno, né? Elifaz acreditava piamente nisso, porque essa era um entendimento, né? Era um dogma
extremamente fixo da tradição judaica. Era universal e fixo. O que eu quero dizer com isso? Era uma ideia que todo mundo tinha fixo na sua cabeça, ninguém tirava. Então, se você não quer sofrer, você tem que estar reto perante Deus, servindo a Deus, e que você nunca vai sofrer. Se você não quer passar necessidade, você tem que estar lá obedecendo a Deus e você nunca vai passar necessidade. Essa ideia, né? Essa lógica de Elifaz não está errado, porque também a própria Bíblia confirma esse conceito de que aquilo que foi plantado será colhido. O problema é que tem um atenuante para que a justiça retributiva ela se aplique a alguém. Qual é a primícia para a aplicação da justiça retributiva? É o pecado, é a maldade, é o ter semeado um mal. No caso de Jó, essa lei não se aplica, porque desde o começo fica muito claro que Jó era o quê? Que Jó era inocente, Jó não havia cometido mal. Então, existe a lei retributiva de Elifaz? Existe. Quem faz coisas ruins experimenta o sofrimento, experimenta as coisas ruins. Quem faz coisas boas tem como resultado coisas boas, coisas positivas. E Deus estabelece isso. O problema é que Elifaz esqueceu uma primícia, que para que a justiça retributiva se aplicasse, deveria haver pecado. E no caso de Jó, não havia, tá certo? Na cabeça de Elifaz, para Jó ter passado por tudo isso, Jó havia pecado. Então, na cabeça de Elifaz, Jó era um pecador. E aí começa não os problemas, mas as argumentações entre Jó e Elifaz diante dessa exposição que Elifaz faz diante da situação de Jó. Porque Jó tem consciência que ele não errou, mas Elifaz o acusa porque ele entende que se está acontecendo alguma coisa ruim é porque Jó pecou, tá certo? Então, Elifaz não estava errado em entender, em aceitar, em ter como dogma a justiça retributiva, até porque é uma lógica correta e a Bíblia afirma isso, mas no caso de Jó não se aplicava, porque Jó não havia pecado. Logo, o que Elifaz entende como punição, nós vamos interpretar agora, Jó vai apresentar agora como permissão de Deus para que aquilo aconteça com ele, tá certo? Então deu para entender aqui? Então Elifaz ignora aquilo que Jó está falando e aqui Jó começa a ficar meio estressado e damos início ao que a gente vai chamar de resposta de Jó. Nesse primeiro embate, Elifaz expõe tudo o que ele sente, expõe a sua indignação pela comoção de Jó e diz declaradamente, obviamente estou usando as minhas palavras, mas o texto deixa muito claro, que se Jó estava passando por isso é porque Jó tinha pecado, então era melhor que Jó admitisse logo que tinha pecado e aguentasse o que estava por vir. Então, para Elifaz, a única alternativa que Jó tinha era se arrepender e esperar o decorrer do que aconteceria, tá certo? Jó, altamente estressado já, responde a Elifaz segundo aquele momento de experiência que ele está passando. Entenda bem, Elifaz está respondendo de acordo com a teoria, com o dogma da tradição judaica. Jó responde a Elifaz por causa da sua experiência. Então vamos lá. Jó vai contra-argumentar Elifaz. O protagonista, no capítulo 6, logo no início, ele demonstra frustração. Aqueles primeiros versículos do capítulo 6 que Jó está falando e que muita gente tem dificuldade de entender, Jó está falando o seguinte, Jó está falando que ele está frustrado. Ó, eu estou dizendo, mas parece que ninguém está entendendo o que eu estou
dizendo. Eu estou dizendo que eu estou em angústia, eu estou dizendo que eu estou num momento muito difícil, estou dizendo para você que eu não pequei, que eu não errei, mas estou passando por esse momento e eu preciso que você me ajude a entender o que está acontecendo. Tá? Então, no capítulo 6, nos primeiros versículos, que começa aquelas perguntas difíceis, né, eloquentes, que Jó faz, ele está dizendo o seguinte: olha só, você não está me ouvindo. Eu estou dizendo para você que eu não pequei. Então, no capítulo 6, Jó demonstra frustração porque ele não é ouvido. Então, ele está em aflição e está dizendo, ó, eu estou em aflição, eu não pequei e eu tenho certeza que a aflição pela qual eu estou passando é permissão de Deus. O problema é que ele não entende porque Deus permitiu que isso acontecesse com ele. E isso aumenta mais a sua frustração. Tá certo? Logo, quando a gente observa isso, quando a gente entende o que Jó está querendo dizer aqui, e o debate entre ele e ele faz, no que ele faz está baseado e no que Jó está baseado, a gente vai entender que Jó deixa muito claro para ele, faz o quê? Olha só, filhão, você está errado. No meu caso, isso não se aplica. Só que ao invés de ele faz entender que Jó está falando que no caso dele não se aplica, ele interpreta essas palavras de Jó como que se ele tivesse derrubando um pilar da tradição judaica. Aqui a gente observa o primeiro problema de Elifaz. Elifaz era um homem religioso. Logo, era um homem extremamente baseado nas teorias, nos dogmas da sua prática religiosa. Isso acontece em toda e em qualquer prática religiosa. Toda religião tem dogmas, ou seja, tem regras, tem coisas que não mudam, são imutáveis, são inflexíveis. E no caso de Elifaz, essa questão do perverso perecer e do justo se manter lá lindão, bonitão, sem mácula nenhuma, era algo que estava enraizado na cabeça dele. Então, quando Jó fala, olha, eu não errei, isso não se aplica para mim, Elifaz interpreta como se Jó estivesse ignorando os ensinamentos da prática religiosa, da tradição religiosa. E isso era um dogma importante daquele período dentro da tradição. Isso fica claro aí quando a gente chega no capítulo 15, porque ele começa a desacreditar da sabedoria de Jó. Observa bem. Ele começa dizendo que não consegue entender porque Jó está entregue ao sofrimento, quando Jó era um homem sábio, até no passado orientava as pessoas com muita sabedoria. Agora acusa Jó a não ser sábio, a ter abandonado a sabedoria, porque ele estava contrariando, ou ele estava dizendo que a justiça retributiva não se aplicava a ele. Então entenda bem, começa dizendo que Jó era sábio, não estava conseguindo entender porque Jó estava daquele jeito. E ele termina aqui para argumentar com Jó, dizendo que Jó, você tá maluco, você tá com problemas. Agora eu entendi por que você tá assim. Por que você tá assim? Porque você tá ignorando uma lei, você tá ignorando um dogma, você está ignorando um entendimento teológico que a gente segue desde que a gente segue. Então, aqui nós observamos a falta de compreensão que Elifaz tinha daquilo que Jó estava passando. Elifaz não tinha compreensão daquilo que Jó estava sendo vitimado. Então Jó, novamente, entendendo que Elifaz não tinha entendido que ele estava em sofrimento, que ele já tinha passado por todas as teorias possíveis do motivo que ele podia estar, que podia ser uma resposta para aquele momento que ele estava passando, ele então se irrita, ele não encontra saída e olha para o céu, em direção aos céus, e clama a Deus. O interessante é que quando Elifaz não consegue entender e começa a dizer para Jó que Jó estava traindo a tradição judaica, que Jó estava abandonando a tradição, estava abandonando a religião,
Jó se frustra de novo e só encontra um único recurso. E qual é o recurso que ele encontra? Orar e clamar a Deus. Se você reparar, ele começa orando e clamando a Deus no capítulo 7, passando aí pelo versículo 20 e 21. Deve já ter passado a referência aqui. E ele pede a Deus uma coisa muito interessante. Ele pede a Deus defesa. Bom, Manuela, por que ele está pedindo a Deus defesa e não está pedindo a Deus outra coisa? Por que especificamente ele está pedindo defesa? Porque Jó não entende por que ele está passando por isso. A única pessoa que pode responder para ele porque ele estava passando por isso é Deus. Então que Deus o defendesse da má interpretação de ele faz. Ele tinha posto na cabeça dele que Jó estava passando por aquilo porque Jó era um pecador, porque Jó havia pecado. Só que Jó estava dizendo, eu não pequei. Logo, essa regra, logo esse dogma, logo essa teoria não se aplica a mim. Porque a teoria da justiça retributiva é simples. Se eu fiz mal, fui rebelde, fui ruim, fiz maldade pro outro, eu vou receber maldade. Mas eu não fiz nada de mal, eu não fiz nada de ruim. Eu posso passar a minha vida limpo e eu não encontro falhas. E de fato, não se encontrava. Então, aquilo que ele estava dizendo para Jó, não funcionava com ele. Só que ele insistia que Jó precisava parar de ser arrogante. Em um determinado momento do texto, isso fica muito claro. No discurso final onde ele diz isso com muita clareza, falou assim, quem é você? Você pensa o quê? Que você sabe mais do que a gente? Você acha que é o quê? Você acha que você tem mais idade do que todos nós? Você estava lá no começo de tudo, quando Deus criou todas as coisas? Sim, ele faz essa observação. E Jó está dizendo, não, eu não estava lá. Senhor, olha só, se eu pequei contra ti, o Senhor, por favor, o Senhor me perdoe e me tire dessa angústia. Agora, o Senhor me defenda, porque eu não sei como me defender diante dessa acusação, porque eu sei que eu não estou errado, eu sei que eu sou inocente. Tá vendo o conflito entre Elifaz e Jó? Elifaz está brigando, insistindo com Jó em cima da sua perspectiva, em cima da sua crença. E Jó está dizendo, olha só, isso que você está me dizendo não se aplica a mim, porque eu não errei, porque eu não cometi erros, eu não pequei contra Deus. E o estresse desse diálogo chega a um ponto tão grande que Jó pede a Deus defesa. O autor da revista vai dizer que essa petição de defesa de Jó foi um ato profético, sem ele ter noção de que foi um ato profético, já avistando lá na frente o próprio Cristo. Encerrado esse momento em que Jó responde, ele faz e acaba aí se expondo um pouco mais diante da falta de compreensão do amigo, ele então entra no seu discurso final, ou seja, o que seria o terceiro ciclo da divisão de ciclos de diálogos, tá certo? No capítulo 22, ele vai se pronunciar aí por uma última vez e ele deixa claro que para ele o sofrimento do amigo era um atestado de pecado. Ou seja, ó, você pode me dizer o que você quiser, mas para mim o que você está passando é por causa de pecado. Você é um pecador e por isso Deus te abandonou. Porque era interpretado no passado que todas as vezes que algo ruim acontecia com você era porque você tinha pecado contra Deus e Deus imediatamente abandona você. Aqui, nesse último discurso de Elifaz, se estabelece como na época de Jó era colocado um relacionamento entre Deus e a sua criatura. Para Elifaz, Deus não se importava com o que acontecia aqui. Deus havia estabelecido regras, Deus havia estabelecido coisas a serem seguidas e Deus continuava vivendo a vida dele e deixando que as coisas na terra acontecessem de acordo com as leis pré-estabelecidas. Elifaz tinha esse pensamento e por causa desse pensamento ele vai acusar Jó, tá? Então, ele continua mantendo esse pensamento e num determinado momento ele vira e fala só, Jó, pra mim você errou e pra mim tá sendo muito errado da sua parte pedir que Deus venha interferir no seu sofrimento, que Deus venha interferir na sua angústia.
Porque Deus estabeleceu regras, Jó. Deus colocou coisas aqui que é só pra gente seguir. Deus não vai para tudo para te socorrer. Ele tinha esse pensamento. E muitas vezes, quando a gente estuda no Antigo Testamento as aplicações teológicas de determinados períodos, a gente vai ver que muita gente pensa assim, né? Que Deus vive lá, estabeleceu regras, estabeleceu leis, e nós que ficamos aqui temos que seguir. Se você não seguir, você é executado. A lei é executada de acordo com aquilo que foi pré-determinado, e Deus fica lá no céu super afastado, e a gente fica aqui vivendo de acordo com aquilo, com os preceitos pré-estabelecidos. Ele pensa muito isso. Ele demonstra aqui que ele não acredita num relacionamento entre um homem e Deus. E por causa disso, ele vai argumentar com Jó falando, cara, para de ser metido, para de ser arrogante. Quem você pensa que é? Deus, ele é soberano. Deus, ele estabeleceu coisas pra gente seguir, só isso. Deus não vai parar pra te ouvir. Deus não se importa com as quimeras, né? Ou com as fantasias humanas, com os desejos humanos, Jó. Só resta pra você se arrepender, para de ser arrogante. Não pense desse jeito. Deus não vai parar tudo pra te defender, não é assim. A gente aprendeu de outra forma, a gente aprendeu a seguir aquilo ali e seguir para ter uma boa vida. Você está errado em pensar assim. Então, Deus é um Deus indiferente, o que vai contrapor a experiência de Jó com Deus. Para Jó, o Deus que ele estava apresentando não batia. Não batia, não fazia sentido. Por isso que lá no capítulo 23 e no capítulo 24, né, Jó volta a responder, né, a dar a sua última resposta, ele faz. E Jó declara o que para ele faz? Olha só, ao contrário do que você está alegando, eu ainda acredito que Deus é soberano. Eu sei que Deus é soberano. Você está dizendo que eu não acho mais que Deus é soberano. Não. Deus, ele é soberano. Eu ainda acredito num Deus soberano. Eu respeito a Deus como um Deus soberano. O problema é que eu acredito que Deus é um Deus soberano, mas pela minha própria experiência, por experiência própria, pelos momentos de relacionamento que eu tive com Deus, pelas experiências que eu tenho com Deus, Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus que vem ao meu socorro. Deus é um Deus presente. Deus é um Deus que caminha com o homem. Assim, Jó vai deixar claro que existe um Deus que está perto do homem, um Deus que é alcançável, contrapondo o Deus de Elifaz, que é um Deus inalcançável, que é um Deus determinista, que é um Deus afastado, que não se importa, que não se interessa pelo sofrimento humano. E mediante a última alegação de Jó, Elifaz se afasta. E aqui a gente tira alguns ensinamentos que Elifaz nos apresenta. A primeira lição que eu tiro aqui da relação e da discussão de Elifaz e Jó é que pessoas feridas necessitam de consolo e não necessitam de sermão. No caso de Jó, Jó não queria sermão. Jó precisava de consolo. Pessoas passando por sofrimento agudo, elas não precisam de sermões. Elas precisam de alguém que abrace. Elas precisam de alguém que escutem o que elas estão falando. Ela precisa ser escutada. Qual era o grande problema de Jó com Elifaz logo na primeira resposta do primeiro ciclo de argumentação? Era que você não tá me ouvindo, você não tá me entendendo. Ó, eu não pequei. Quando Jó diz isso, Jó tá falando assim, ó, não me paute diante da sua perspectiva, porque a sua perspectiva é completamente diferente da minha. Então aqui eu aprendo que muitas vezes as nossas convicções diante do sofrimento não valem para o outro.
Alguma dos nossos entendimentos, das nossas experiências pessoais, das nossas convicções ou dos nossos entendimentos não se aplicam no outro. Porque o outro é um ser diferente, que passa por experiências diferentes, em circunstâncias diferentes, para que ele aprenda de Deus. Então, entenda bem. A forma como eu aprendo, muito provavelmente, não é a mesma forma que você aprende. Eu adoro uma teoria, então eu leio muito. Ler para mim, ler e escrever para mim, são duas coisas fundamentais quando eu quero aprender alguma coisa. Eu tenho alunos que não aprendem desse jeito. Eu tenho alunos que eles aprendem melhor ouvindo e escutando do que necessariamente lendo e escrevendo. Eu tenho alunos que aprendem através de imagens, pelo visual. Eu tenho alunos que aprendem com uma história, com um lúdico. Depende muito, cada um aprende de um jeito. E Deus sabe exatamente como alcançar a cada um no seu processo de relacionamento com Ele. Então, Ele erra com Jó, primeiro, quando lhe dá um sermão e não o consola, como o amigo que ele diz que ele é. Segundo erro de ele faz, é quando ele tenta aplicar as suas convicções, a forma como ele entende o mundo, em cima de Jó, que aprende e observa o mundo por experiência própria de outras formas. Raramente as nossas convicções se aplicam ao outro. E isso, em momentos de adversidade, precisa ser limitado. Quando alguém está em sofrimento, é melhor ouvir do que falar. É a primeira lição que ele me ensina. E é a segunda lição que a gente acaba aprendendo quando a gente entende que cada um aprende de um jeito. Jó vai passar o tempo todo da argumentação como ele faz, pedindo compaixão. É interessante como Jó pede compaixão em todos os momentos em que ele responde, ele faz. Ele está dizendo, meu filho, pelo amor de Deus, eu não preciso de sermão, porque tudo que você sabe eu também sei. Só que não se aplica nesse momento, não funciona nesse momento. Eu preciso ser ouvido, eu preciso ser consolado, eu preciso que você se coloque no meu lugar. E no final, o que Jó recebe de Elifaz? Jó recebe de Elifaz condenação, acusação, estando inocente, estando correto. Isso acontece muito nas nossas igrejas, em algumas situações das nossas vidas religiosas, com muita frequência. Não podemos determinar aquilo que se passa na vida do outro. O outro, quando vem pedir ajuda, quando vem pedir abrigo, quando vem pedir socorro, literalmente, ele vem para ser ouvido, para ser consolado, para que nós venhamos orientá-lo diante daquela situação. Mas orientá-lo como? Orientá-lo em amor, orientá-lo em compaixão, orientá-lo em empatia e não levando sermão. Ah, Manuela, mas tem algumas situações que a pessoa está pedindo. Realmente, mas aí entramos de novo no problema de Jó. Jó era inocente. Por isso, a justiça retributiva não funcionava para ele. Mas para algumas pessoas, essa ideia e essa lógica vai funcionar. E elas precisam aprender mediante a isso. É por isso que o crente ele precisa ter muito discernimento do espírito para saber como tratar o outro. O que ele ele faz por tradição. Ele não está fazendo por amor e muito menos ele está fazendo por experiência. Porque no final fica claro que o Deus de Jó, o Deus que Jó conhece por ter experimentá-lo, é completamente o inverso daquele Deus que ele apresenta por causa da teoria, por causa do dogma, por causa da tradição. Então, meus amados irmãos, não sejamos como ele faz e venhamos a nos limitar diante da necessidade do outro. O que eu quero dizer com isso? Se o outro precisa de consolo, dê consolo. Se o outro precisa de compaixão, dê compaixão. Se o outro precisa de um conselho, dê o conselho. Porque Jó não pediu conselho. Jó pediu por compaixão.
Então, aprenda a se limitar diante da necessidade do outro. Se o outro precisa de açúcar, dê açúcar. Se o outro precisa de feijão, dê feijão. E outra coisa, que o conhecimento de Deus, ele vem sempre através da experiência pessoal. A forma como eu aprendo é completamente diferente da forma que você aprende. Então, se limite à necessidade do outro e aprenda que o conhecimento de Deus vem através de experiência pessoal e não de regras pré-estabelecidas ou de regras pré-fixadas por causa de uma tradição. Espero que você tenha compreendido a aula de hoje. Eu achei que a aula fosse ficar maior, mas acabou não ficando. Se você tem alguma dúvida, pelo amor de Deus, não saia daqui com dúvida. Deixe a sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em responder você. Caso você seja da nossa igreja, você já sabe exatamente aonde me encontrar e como fazer a pergunta. Tá certo? Que Deus a todos abençoe. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o segundo amigo de Jó e eu vou seguir o mesmo roteiro que seguimos nessa aula. Tudo bem? Fique com Deus, um excelente domingo e que Deus a todos abençoe.